Deus é amor. Eu, nos últimos anos, entrei numa fase chamada ensino médio. É uma fase perigosa, né? É uma fase complicada. E eu entrei nesse último ano numa fase pior, numa fase mais complexa, chamada terceiro ano, o último ano, a era vestibulanda. E quando você tá nessa fase, você esquece totalmente as coisas da sua vida, praticamente. Você não sai, até a questão de, tipo assim, cuidar de mim, sabe? Eu tenho problema na coluna, eu precisava fazer academia, essas coisas, e a gente vai deixando. Bom, e uma das coisas que infelizmente eu deixei, e eu me arrependo, foi Jesus. E hoje eu sentei aqui na minha mesa e eu quis falar com Jesus, sabe? Eu quis orar e, enfim, fazer um devocional. E eu amo pregar. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu sou uma pessoa muito que gosta de falar, que gosta de qualquer assunto, eu tenho opinião. É até meio chato isso, né? A gente tem que controlar esse negócio de opinião. Porque se você fala opinião pra todo mundo, de qualquer momento, o tempo todo, você quer palestrar, é chato pra caramba. Mas, sim, eu tenho opinião, eu gosto de falar e essas coisas. E eu sempre gostei de pregar. Sempre gostei de pregar, sempre gostei de falar. E eu me calei. E orando, eu falei, Deus, eu quero falar. Eu quero colocar a minha voz, eu quero usar a minha voz para que ela seja para você. E eu tô longe de ser, muito longe, de ser, ai, a menina santa, sabe? Gente, eu tô muito longe de ser essa pessoa, muito longe. Mas ultimamente Deus vem me moldando muito e falando muito comigo a respeito, sabe? De tudo. E a cada dia eu percebo mais coisas. Bom, como uma boa adolescente de 17 anos, né, entrando agora numa fase de jovem, virando uma jovem adulta, eu conheço bem a internet e ultimamente eu vi na internet tá uma moda de Jesus é o cara legal. E que bom que as pessoas estão voltando para Jesus, que bom que as pessoas estão conhecendo Jesus e que está virando moda, né, adorar a Deus e servir ao Pai. Porém, isso é muito perigoso, porque as pessoas estão levando Jesus como o cara legal. Estão levando Jesus como o Deus é amor. E orando aqui, como eu falei, eu estava aqui no meu quarto, e eu orando, falei, Deus, eu quero voltar a pregar, eu quero voltar a olhar para sua palavra e falar, caramba, é isso. Mas eu também quero criar um sentido, eu quero começar num sentido. E ele me deu. Até as músicas que eu fui ouvindo, ele me deu a palavra. Deus é amor. Mas muito diferente do que muita gente tá pensando, eu não vou vir falar que Jesus te ama e ele quer que você volte. Não, ele te ama, ele quer que você volte. Ele quer que você conheça se você não conhece. Ele quer que você... Ai, mas essa Bíblia, a Bíblia está desatualizada. Então, convite pra você que fala isso. Pega uma Bíblia e leia. Leia com o coração aberto. Leia de verdade, de fato. E se de nenhuma forma falar com você, aí você pode pegar a sua Bíblia e bater na minha cabeça. Te juro. Porque é um livro extremamente atual. Então, eu convido a você a fazer essa atividade, né? Leia a Bíblia com o coração aberto. E de fato, Deus é amor. Porém, a Bíblia fala que Jesus, quando ele vem à Terra, ele vem com espada de 2 gumes. Então, ele é amor. Ele ama, gente. Jesus ama. Mas ele é muito mais que isso. E aí Jesus me falou, filha,
eu amo, né? Deus é amor, não tem discussão. Mas e você? Ele te ama, mas e você? Você tá amando Jesus? Em 1 João 4,7 fala assim: Queridos amigos, amemos uns aos outros porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. E no versículo 8 fala: Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. E foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou seu único filho para o mundo, para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Em uma rápida pesquisa na internet da palavra, o que é o amor? Eu coloquei amor significa e apareceu do dicionário Oxford Languages que fala: o amor é uma forte afeição por outra pessoa, nascida de laços e de consanguinidade ou relações sociais. Ou seja, para você, né, pra ter um amor entre duas pessoas e realmente esse amor ser efetivo, você precisa ter um negócio chamado relação. Bom, e aí eu, né, pensei, caramba, o amor então é uma via de mão dupla. E eu achei essa frase aqui de um cara chamado Annie Hui, não sei como fala direito, que é essa frase que eu vou ler pra vocês. O amor é uma via de mão dupla. Quando você ama verdadeiramente, faz tudo pensando na felicidade de quem ama. Quando você pensa só na sua felicidade, está andando por uma via única. Com isso, tudo o que vem da outra pessoa para você vem na contramão. E aí que entra. Você precisa ter um negócio chamado intimidade. O amor, você é uma pessoa que você conhece hoje, você não ama essa pessoa. Você conhece, talvez você goste, mas você não ama. O amor, ele é criado. Ele não é apenas um sentimento, ele também é uma escolha. E aí que entra o que eu vim falar desde o começo. Agora eu vou mostrar pra vocês um livrinho que eu gosto bastante, que chama Quem é Jesus, do Alessandro Vilas Boas. E nesse livro, ele fala que o primeiro plano de Deus, lá no jardim do Éden, era que existisse o relacionamento. E realmente, todos os dias Deus vinha e falava diretamente com Adão e com a Eva, diretamente. Eles tinham um discipulado direto. Então, esse amor existia entre eles. Eles tinham um relacionamento. E desde que foi quebrado, o plano continua sendo o plano original de Deus. Ter relacionamento com os seus filhos. Ele fala assim no tópico nem céu e nem inferno. Ele fala assim: Deus fez um jardim e colocou no Éden. Também criou o homem e a mulher e os colocou lá, no jardim do Éden, onde se relacionava com eles. O casalzinho quebrou o vínculo e todo mundo sabe da história, certo? E aí ele fala assim: o propósito de Jesus foi restaurar o que existia no jardim, retomar o plano inicial. Alguém diria que o plano foi interrompido pelo pecado. Ei, não seja tão pessimista assim. No jardim, Jesus era o Senhor. Depois do pecado, ele ainda é e é mais. Também é o nosso Salvador. Deus nunca foi derrotado. E o plano divino não mudou. Continua o mesmo no início das coisas. Em Jesus, Deus deseja levar o homem de volta para o lugar onde jamais deveria sair, o jardim. O lugar onde a humanidade é plenamente a imagem de Deus, semelhante dele. O lugar de relacionamento. O lugar no qual se vive família, a fusão perfeita da Trindade e da humanidade. Jesus nunca deixou de viver tudo isso. Ele era e é para sempre e será exaltado como o Pai. Ele se relaciona tão de perto com Deus que pode dizer que é só um com ele. Ele exerce uma função clara dentro da família do Pai desde a eternidade, quando veio à Terra
revelando para si e também revelar para o Pai o propósito de tudo. O objetivo da obra surpreendente da reconciliação de Jesus é voltar ao começo, o plano original, o jardim, o relacionamento. Então, o amor tá ligado a esse relacionamento, que sempre foi o propósito original de Pai. Ele nos chama como filho. Só que para isso, nós devemos também amá-lo. Tem como eu viver o amor de Deus sem amá-lo também? Não. Você não vai ver as grandes promessas e grandes maravilhas e os propósitos de Deus se cumprindo na sua vida se você não amar Ele. Porque na Bíblia, agora a gente vai para a Bíblia. Na Bíblia, em João 3,16, Jesus vem e fala assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho único para que todo que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Em João 14,6 fala assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E em João 14,15, Jesus fala assim: Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. E depois, em João 14:21, ele fala novamente: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também lhe amarei e lhe mostrarei quem eu sou. E aí a gente vai responder, né, a perguntinha do livro do Alessandro Vilas Boas: quem é Jesus? E depois continua no versículo 23, fala novamente: Jesus respondeu: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai amará, e o meu Pai e eu viveremos com ela. Ou seja, gente, em um capítulo ele fala 3 vezes: quem me ama segue os meus mandamentos. E aí em João 15, olha que loucura, fala assim, João 15, 9 ao 17, fala assim: assim como meu Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor por vocês. Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e ele continua a me amar. Eu estou dizendo isso para que vocês fiquem, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos amigos do que aquele que dá a sua vida por ele. Ele deu a vida por vocês. E no meu devocional, eu vou até mostrar pra vocês. Olha que bagunça. Quando Jesus me entregou, já me veio esse negócio de amor fiel de mão dupla, né? E aí, a pergunta: você tá amando a Deus? Porque se você tá amando a Deus, você tem que viver pra Ele. Você tem que se render a Ele. Você tem que quebrar o seu vaso e tá tudo bem. E não importa o que tem lá dentro, não importa se você é o vaso e vai ser quebrado, e não importa quais são as emoções, quais são os medos, quais são as angústias, quais são as expectativas, ele vai refazer. Não importa o que tem lá dentro, ele quer você. E quando você deixa seu vaso ser quebrado por Jesus e ele refazer tudo isso, você vai estar entregando a sua vida para ele. E aí, lá na minha igreja, Gabriel agora vai ficar bem orgulhoso de mim. A gente tá numa série que chama Inegociável. E eu entendi. Quando você entrega a sua vida para Deus, se torna inegociável viver a vida dele em você. É como na Bíblia falou, né? Se torna uma fusão tão grande de você, Deus. E aí entra em Romanos, que fala o seguinte. Em Romanos 8:5 fala assim:
Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terá a verdade e a eterna paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Quem não tem o Espírito de Deus não permanece nele. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação que é não viver de acordo com a natureza humana. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de vocês matarem as ações pecaminosas, viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que será revelada no futuro. Isso tudo, gente, eu falei do versículo 8, 5 até o 18, tá? Mas eu recomendo que vocês leiam tudo, porque é a parte que fala literalmente da vida dominada pelo Espírito Santo. Então, é o que eu ia falar, se torna uma fusão tão grande quando você ama de fato a Deus e você começa a seguir os mandamentos dele, você começa a entregar a sua vida para ele e é inegociável. As coisas de Deus têm que ser negociáveis assim. E assim a gente viverá o amor de Deus. Assim a gente viverá o que Deus tem pra gente. Assim a gente poderá afirmar: Deus é amor. E aí a gente pode falar também. E aí em Salmos 126, 3, a gente pode afirmar que, de fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Ame também a Deus e assim viva o amor de Deus. Normalmente, né, uma palavra, essa palavra não foi planejada, mas uma palavra que é planejada sobre Deus é amor, né? Normalmente vem falando, ai, porque ele te ama e ele te aceita, e ele não, ele te ama, mas ele quer mudar você. Ele te ama, mas ele não quer que você viva no pecado. Ele te ama e por isso ele precisa que você entregue a sua vida para ele, para que assim ele possa transformar a sua vida. Deus tem grandes planos pra gente e a gente precisa nos entregar para que assim a gente viva o melhor dele. O principal do amor de Deus é os mandamentos dele. E assim chega aquela paz que excede todo entendimento. E é isso. Ame a Deus e se deixe ser amado por Ele também. Quando você ama a Deus, você entrega a sua vida para Ele e Ele te entrega dons, né? Em Coríntios, 1 Coríntios fala sobre isso, em 2 Coríntios também fala sobre os dons de Deus. Eu vou ler para vocês. Em 1 Coríntios 12, no versículo 4 e 5, fala assim: existem diferentes tipos de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito que dá esses dons. E aí no 5 continua: existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. E aqui vai falar no 1 Coríntios 13, vai falar sobre o amor, né? E depois no 14 vem falando sobre os dons do Espírito. E a gente confunde muito isso com o chamado, né? Deixa eu te contar. O seu chamado é amar a Deus e conhecer e adorar e viver Ele, tá? Esse é o seu chamado. Isso aqui é uma vocação, porque na Bíblia fala, quando Jesus ele vem, ele fala assim, em Mateus 28, se eu não me engano, do 15 ao 16, não, do 15 ao 16, do 15 ao 18, eu vou abrindo aqui com vocês, tá? Em Mateus,
ele fala assim, no capítulo 28, no versículo 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam os meus seguidores, batizando esses no Espírito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em Marcos, né, 16, também tô abrindo aqui com vocês, peraí. Marcos 16, 15 fala assim: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. E aí, então, esse é um mandamento, né? Uma ordem que Deus deixou pra gente. E aí que entra a nossa vocação, que é onde a gente vai usar os dons que o Espírito Santo vai dar pra gente. Mas o seu chamado é amar a Deus, tá bom? Não esqueça disso. Nesse livro fala sobre isso, eu vou ler pra vocês. Talvez os ministros pensem que para segurar alguém que é frio dentro da igreja, basta lhe dar um trabalho, um título, alguma coisa para fazer. Meu Deus, o que deve nos manter é o Evangelho, é a beleza de Jesus e não o que fazemos. Não confunda vocação com chamado. Deus nos chama a Ele, ao jardim do relacionamento e à intimidade. Como consequência de sermos achados nele, completamente satisfeitos nas delícias da presença dele, cumprimos as vocações que objetivam não a nós, mas ao corpo de Cristo. No campo das vocações, o cenário muda. Você não é o centro, o outro sim. Enquanto você não entende que a fonte da satisfação não está no cumprimento da sua vocação, é impossível fugir da frustração. Perceba, ao cumprir responsável e diligentemente a sua vocação, ainda assim é possível que você esbarre com pessoas que não reconhecem o seu esforço, pessoas que traem. Se o motivo da sua felicidade estiver conectado aos resultados da sua vocação, é claro que você está vulnerável à frustração. Imagine se Jesus fosse basear sua satisfação nos resultados que presenciou. Condenação injusta, morte terrível. Ele fez tudo certinho e recebeu o quê? O pior. O prazer do filho estava em cumprir o seu chamado e não apenas a sua vocação. O prazer do filho era estar com o Pai e assim fazer a vontade do Pai. O que acontece quando construímos uma igreja sobre a vocação e promessas, e não em cima do firme fundamento de conhecer Jesus e ser satisfeitos nele? Geramos igrejas sem fome de Deus. Abre aspas. Fiquei 50 dias no monte e Deus me deu uma música. Fecha aspas. Não é tão difícil ouvir esse testemunho de alguém que desejou intensamente e buscou com muita força uma parte do cumprimento de sua vocação. Agora me diga quantas vezes você ouviu. Fiquei 50 dias no monte e Deus me mostrou um pouco mais sobre o caráter que eu não tenho. Infelizmente, temos muito fogo nas igrejas, só que não por Jesus. Pessoas queimam por uma vocação, mas não pelo verdadeiro chamado. Perder o emprego faz o crente buscar muito mais do que uma verdadeira atração pela beleza de Jesus. Igrejas oram para vencer o diabo mais do que para estar com Cristo. Estamos construindo Babel, achando que estamos alcançando o céu. Alguém precisa olhar para o Filho do Homem e apaixonar-se pelo que ele é e não pelo que ele dá, mesmo que o objetivo da busca seja uma unção nova. Entenda, quando você amar, eu tô só dando um óbvio aqui, tá? Quando você amar a Deus e ver esse amor que a gente falou, você vai receber a sua vocação para cumprir, porque, né, como a gente falou, Deus é amor, e aí a gente cumpre os mandamentos dele para poder também amá-lo. E um dos mandamentos dele é levar a palavra, mas não confunda o seu chamado, que é estar nele, ser amado por ele e amá-lo de todo o coração e entregar assim a sua vida com a forma que você vai levar a palavra. Porque para você levar essa palavra, você precisa antes ter ela no seu coração. Fazer uma célula, pregar um culto, cantar uma música,
não vai ser tudo. Não é o que tem que te deixar grato. Te deixar grato tem que você acordar e falar, Jesus, obrigada. Quando você estiver numa situação difícil, falar, tá difícil, mas Jesus tá aqui. E por isso eu vou conseguir. Isso vai ser a sua satisfação completa. Quando você entender que você é completo nele. E o resto é só o resto. E você vai viver uma vocação mais leve. Então pare de falar, ai, meu chamado é esse. Não, seu chamado é estar com ele. Queime por Jesus. E o resto só virá a acontecer. Acho que é por isso que tem muitas igrejas que estão aí, ó, e não cresce. Porque tá tão focado nisso. Já a gente precisa fazer, a gente precisa fazer. Precisa, de fato precisa. Mas antes, tudo começa aqui no quarto, no secreto. E assim, conhecendo o amor de Deus, entendendo isso, você viverá de fato a sua vocação, vivendo primeiro o seu chamado. Beijo, galera.